Meus irmãos, minhas irmãs, dia 16 de janeiro, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Na primeira leitura, escutamos Hebreus 5, 1 a 10. Diz o autor inspirado: todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Então, duas imagens bonitas do verdadeiro sacerdócio. Aquele que é chamado pelo Senhor é tirado do meio dos homens e tem uma missão de estar a serviço dos homens. E por isso ele sabe ser compassivo da fraqueza dos outros, porque ele reconhece a sua fraqueza. Essa é a primeira ideia. O verdadeiro sacerdócio no meio do povo, um homem de compaixão. Uma segunda ideia: ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Araão. Também Cristo não se atribuiu a si mesmo. É o Senhor que dirá: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Então ninguém escolhe o sacerdócio, é um chamado do Senhor. De nossa parte é apenas uma resposta. E uma terceira ideia ainda: mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Jesus é o modelo do sacerdócio, é o modelo da pessoa obediente, daquele que sabe ouvir a voz do Pai e dizer sim, mesmo que para isso tenha que passar por sofrimentos. Nosso sim a Deus muitas vezes vai nos levar a sofrimentos, às incompreensões. E não só o sacerdócio ministerial, aquele que é ordenado, mas todo cristão que assume a missão de Cristo, a tríplice missão de Cristo, sacerdote, profeta e pastor, portanto, o sacerdócio comum dos fiéis, também deve estar disposto a passar por essa tensão, por esse conflito chamado cruz. O evangelho que ouvimos, Marcos 2, 18 a 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então levantam a questão: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus dá uma resposta bonita. Enquanto o noivo está com eles, o convidado não precisa fazer o jejum. Ou não pode fazer o jejum. Portanto, o jejum ou qualquer outra prática espiritual é mediação para para chegarmos a essas núpcias com o Cordeiro, essa intimidade com o Senhor. O jejum pelo jejum não diz nada. Ele diz: o noivo será tirado do meio deles. Então, vão jejuar. O jejum explica um ato de liberdade, uma capacidade de abrir mão das coisas diante daquele que é o absoluto de nossa vida, que é Jesus Cristo. Termina Jesus com uma máxima: ninguém põe vinho novo em odres velhos, por isso vinho novo em odres novos. Para vivermos a novidade do Evangelho, que é boa notícia, é preciso muitas vezes deixarmos os instrumentos velhos, que já responderam no passado e que não respondem mais agora, para termos a liberdade de aceitarmos as novidades do Espírito. Não é a novidade pela novidade, mas as novidades do Espírito. Com esse Espírito, irmãos e irmãs, peçamos a graça desse ano vocacional de termos corações ardentes e pés a caminho. Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.